Olá! Neste vídeo aqui, o meu objetivo é apresentar para vocês a formação do programador, né? Um método que vai te dar ferramentas e o conhecimento e principalmente vai te guiar no caminho para você aprender a programar e se tornar um programador. Por isso, preste muita atenção, fique aqui comigo e conheça toda essa formação, esse método de ensino e essa didática para que você chegue lá no seu objetivo e se torne um programador. Uma coisa importante antes de a gente seguir e eu apresentar como vai funcionar para você é informar para quem que é e para quem não é esse curso. Então, esse curso é para você que é totalmente leigo em programação, é para você que quer aprender a programar e é para você que já é iniciante, mas de repente empacou e não está conseguindo sair do lugar. Esse curso é especialmente para vocês, um curso totalmente completo do que você precisa para você chegar lá e realmente se tornar um programador. Agora, para quem não é esse curso não é para você que já é programador, você já conhece alguma linguagem, já trabalha com tudo, esse curso não é para você. Apesar do curso ensinar como linguagem de programação o C Sharp, se você já é programador e quer conhecer o C Sharp, eu tenho outro curso específico, especialmente para você. Então aí você pode me chamar em inbox ali e eu te oriento aí para você conhecer como funciona esse curso de C Sharp, tá? Vou apresentar para vocês o Lucas, né? O Lucas foi meu aluno do curso de programação. Logo que ele terminou o curso, ele já fez a primeira venda de um software dele, de um programa dele, um programa de imobiliária. Então ele já faturou um dinheiro ali que já pagou 2 vezes o valor do curso, né? E também auxiliou ele a conseguir um emprego na área, né? Então hoje ele já trabalha para uma empresa, trabalha remoto, né? E já conseguiu um emprego, trabalha remoto para uma empresa, então já está empregado. O curso então auxiliou muito, ajudou ele muito nisso. Bom, vim aqui falar da minha experiência com o curso de programação de C Sharp do Marcel. Com ele eu tive meu primeiro contato com essa linguagem de programação e me agregou muito conhecimento e me ajudou a dar início à minha carreira no desenvolvimento de software. Com esse curso eu pude fazer o meu primeiro aplicativo para uma imobiliária e também pude conseguir o meu primeiro emprego no desenvolvimento de software numa empresa que trabalha principalmente com C Sharp e até em uma parte do seletivo tinha um teste de programação toda em C Sharp, a qual eu consegui passar e consegui meu primeiro emprego. Com isso eu posso afirmar tranquilamente que esse curso foi de suma importância para o meu início de carreira e o meu ingresso no mercado de trabalho, que me ajudou muito e com ele eu consegui desenvolver bastante minhas habilidades, principalmente no desenvolvimento em C Sharp. E como o Lucas, eu também, quando iniciei, eu tinha diversas dificuldades, né? Eu não sabia nada, inclusive nada nem de informática, para vocês terem uma noção, né? Eu comecei a trabalhar com programação, a estudar programação, quando eu entrei na faculdade, lá em 1999. Então não tinha esses cursos, não tinha nada online ainda, a internet ainda estava caminhando a passos de tartaruga, né? Então não tinha quase nem internet, né? Não tinha os cursos online. Tinha alguns cursos presenciais, mas às vezes era bem complicado de conseguir fazer, era em cidades muito longe da minha. Em 99 eu consegui passar para a faculdade de sistemas de informação. E é engraçado porque, como eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia, principalmente a parte de informática, eu queria estudar alguma coisa na área. Então eu consegui prestar o vestibular e passei para a faculdade de sistemas de informação. No início o que eu pensava que eu ia encontrar lá é que eu ia aprender Word, eu ia aprender Excel, Windows, né? Isso era a ideia do que eu ia aprender.
E logo já no primeiro semestre eu dei de cara com um algoritmo, então eu já vi, opa, isso daqui é meio diferente e é punk, né? Mas deu tudo certo, eu segui e o que eu imaginava era que eu iria me tornar um programador só quando eu tivesse já empregado, né? Ou no final da faculdade. Então, na minha ideia era, eu vou terminar a faculdade e daí sim eu vou estar pronto para ser um programador, né? Na época que eu iniciei a faculdade, então, para conseguir pagar ela, eu trabalhava numa indústria têxtil, né? Trabalhava na parte de expedição da empresa Dudalina e por lá eu fiquei 3 anos e meio, né, trabalhando na expedição e eu não trabalhava na área, né? E era uma coisa que eu queria muito. E o engraçado é que logo no primeiro ano de faculdade, logo que eu aprendi a parte de lógica, logo que eu entrei na parte de linguagem de programação, que eu aprendi a minha primeira linguagem, eu já desenvolvi o meu primeiro software. E eu já desenvolvi o meu primeiro software e eu já comercializei esse software. Era um software para controle de vendas de lojas de R$1,99, né? Então, no primeiro ano eu já era efetivamente um programador. Então, não precisou esperar os 4 anos da faculdade para mim realmente me tornar um programador. Então, no primeiro ano eu já consegui ser. E é engraçado que a primeira vez quando eu fui implantar esse software na loja de R$1,99, essas lojas de preço único, né, naquela época era uma febre logo que surgiu, então tinha febre dessas lojas aí. E eu lembro que quando você ia passar uma venda no caixa, você só conseguia vender um produto por vez, né? Então cada passagem no caixa ali ele vendia um produto, já fechava, abria uma nova venda. Você não conseguia passar vários produtos numa mesma venda, né? Então são coisas e experiências que a gente aprende fazendo. Programação é isso, é aprender fazendo. Você tem que fazer para aprender e ver o que dá, né? E logo depois que eu me formei na faculdade, durante toda a faculdade, né? Eu fiz vários softwares, criei várias páginas, sistemas web também. Então, ao longo da faculdade, essa foi a minha experiência. A experiência que eu tive, apesar de não trabalhar na área como programador, foi eu desenvolver os meus projetos próprios. Então, eu aprendia lá na faculdade e eu aplicava no dia a dia para mim, né? Mesmo não trabalhando na área. Então, esse era digamos, o meu hobby. O meu hobby era estudar programação. E vendi vários softwares, vários programas e também páginas na internet, tudo, logo que eu aprendi a programar a página também, né? E logo que eu terminei a faculdade, eu consegui arranjar um emprego na área. Eu consegui entrar no núcleo de informática da própria universidade onde eu me formei. Então, como eu fui muito bem no meu TC, surgiu essa vaga e eu consegui passar. E aí, efetivamente, eu comecei a trabalhar como programador, né? Se na época ali da Dudalina, a minha principal renda era da Dudalina, a renda extra que eu fazia era como programador, ali então eu estava tendo como renda principal como um programador, né? O meu primeiro emprego como programador. Então isso é uma coisa que eu quero explicar para você. Se você tem força de vontade, você realmente quer aprender a programar, você consegue. Você não precisa ser mega inteligente, como muitas pessoas acham aí que para você aprender a programar. Não, programação é muito de esforço, né? Uma coisa que eu falo muito é que você aprender a programar, você tem que ter 3 coisas, né? É a persistência, a dedicação e a rotina. Então você não pode parar no primeiro obstáculo que aparece, então você tem que persistir, você tem que passar por cima. Nada como um dia após o outro, né? E você conseguir resolver esse problema, conseguir ultrapassar, pular esse obstáculo. Você tem que ter dedicação, ou seja, você realmente tem que entrar a fundo nos estudos, se você realmente quer, né? E você tem que ter uma rotina. Então é muito importante que você tenha uma rotina diária de estudos na programação, de pelo menos 1 a 2 horas. Com isso, esse esforço, você consegue, você chega lá, né? E essa formação do programador vem muito para isso, para te dar o caminho e o roteiro do que você precisa para você realmente aprender e chegar lá e se tornar um programador.
Também vejam um pouco desse trechinho do que fala a Amanda. A Amanda também foi minha aluna. Olha só, se liga aí no que ela fala aí. O professor Marcial foi um dos melhores professores que eu já tive e eu posso afirmar isso por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele demonstra total domínio do conteúdo que ele ministra em aula. O segundo motivo, e o melhor para mim, é que ele está realmente preocupado se o aluno aprendeu ou não. Além de se interessar nesse processo, ele também demonstra total respeito ao aluno que tem um pouco mais de dificuldade para aprender, assim como foi o meu caso. Ele também não tinha problema em sentar com a gente por uma terceira ou quarta vez e explicar o conteúdo tudo de novo. Ele realmente se importava, esse era o objetivo dele, fazer com que o aluno entenda que a programação não é um bicho de 7 cabeças e que se ele consegue, o aluno também consegue. Isso realmente é o que diferencia ele dos outros professores. O que o torna muito especial é que ele respeita e simplifica a programação e o processo de aprendizagem do aluno, tornando tudo mais leve e dinâmico, tentando encaixar na realidade do aluno a programação, para ver se o aluno entende de uma forma mais fácil e com isso consiga pegar todas as facetas da programação e tudo relacionado à aula. Isso com certeza é uma das coisas que diferenciam ele e que o fazem ser um grande professor. Logo mais eu vou estar explicando os níveis, né? São 4 níveis que compreendem a formação do programador, mas eu vou falar um pouquinho dos conteúdos que existem dentro desses 4 níveis, né? Fiquem tranquilos que eu vou explicar como é o método, como é a didática que eu uso, que compreende essa formação do programador. Bom, de conteúdo, vocês vão ter primeiro alguns conceitos essenciais. Esses conceitos eu vi que ao longo do tempo eu lecionando, eu sou professor desde 2006, né? Sou programador desde 2000, então lá do primeiro ano da faculdade, programo desde 2000, sou professor desde 2006, né? E ao longo desse tempo eu vi que esses conceitos são conceitos essenciais que todo iniciante precisa ter. Então vocês vão ter uns conceitos iniciais para vocês distinguir o que é software, o que é programa, o que é sistema, o que é arquitetura web, desktop, mobile, e que isso é muito importante para vocês terem como base. Depois vocês vão ter como conteúdo a parte de lógica de programação. É aí onde vocês vão estar desenvolvendo a lógica, uma coisa que é essencial para quem precisa programar, né? Sempre vai usar a lógica. Depois a gente tem como conteúdo a linguagem de programação, e como linguagem de programação eu escolhi para quem é iniciante, para um curso de iniciante em programação, o C#. Depois mais para frente eu explico um pouquinho o porquê disso também, tá? Mas aí vocês vão ter essa parte de conteúdo de linguagem. Vocês têm uma parte de banco de dados, vocês vão aprender também sobre banco de dados. Os 2 bancos de dados que a gente utiliza no curso é o PostgreSQL e também o MySQL. Depois de banco de dados, vocês vão aprender sobre frameworks, o que são, como é que funciona, para que é usado. Vocês vão entender um pouquinho disso também. Vocês vão aprender programação back-end. Antes disso, na verdade, vocês vão ter um pouco de conceito sobre web services, como surgiu esses termos, essa questão de back-end e front-end, mas aí vocês vão ter programação back-end e também vocês vão ter programação front-end, tá? Para que vocês aprendam de cabo a rabo tudo que vocês vão precisar aí para se tornar um programador. Isso são tudo de conteúdos que vocês vão estar vendo dentro da formação do programador. Bom, agora chegou o momento então de eu explicar o método que é usado. Vocês vão conhecer os nossos 4 níveis de conhecimento e o que está abaixo de cada nível deles. Programação, como eu falei, é esforço, mas também é uma escadinha do conhecimento. Você vai passando degrau por degrau até você chegar lá em cima no topo, onde tanto deseja. Vou explicar um pouquinho então do método para vocês. Vamos aqui para o computador que eu vou explicá-lo melhor, tá? Bom, na tela agora aqui do meu computador, eu vou explicar como funciona o método de ensino aqui da formação do programador. Aqui a gente tem 4 níveis principais da formação.
O primeiro nível é o essencial, o segundo nível é o entrando a fundo, o terceiro nível é o aprimorando o conhecimento e o quarto nível é o infinito e além. E todo o conteúdo que eu falei para vocês, os conceitos iniciais, da parte de lógica de programação, linguagem de programação, banco de dados, frameworks, back-end, front-end, todos esses conteúdos eles vão estar diluídos aqui dentro desses 4 níveis, tá? Que vocês vão seguir. Como eu falei para vocês, processo de programação, aprender a programar é como um quebra-cabeça, é como uma escada, você vai indo degrau por degrau. Esses daqui são os degraus dentro da formação do programador. Dentro de cada degrau, a gente tem tópicos, né? Informações de parte de módulos do que vocês vão estar aprendendo. Dentro aqui da área do essencial, vocês vão ter aqui primeiro a parte de conceitos iniciais, né? Aqueles conceitos chaves, importantes sobre tecnologia, sobre arquitetura de software, sobre como a gente pode desenvolver projetos para os 3 tipos de arquitetura, web, mobile e desktop. Vocês vão entender tudo isso aqui dentro, né? Depois que vocês têm essa base de conceito, vocês vão vir aqui para a parte de lógica de programação. Aqui é onde a gente vai desenvolver toda a lógica que vai acompanhar você durante toda a sua carreira como programador. Isso daqui é uma das coisas mais importantes de quem está iniciando, é desenvolver bem a lógica, faz toda a diferença lá para frente. Aí a gente vai entrar na área de ambiente de desenvolvimento. Aqui a gente vai estar instalando as ferramentas que a gente vai utilizar durante todo o curso. Então aqui eu vou mostrar para vocês como instalar e como configurar cada uma delas. Estando então com esse ambiente preparado, efetivamente a gente entra aqui em linguagem de programação. Aqui a gente vai estar entrando com a mão na massa para aprender a linguagem C#. Eu vou mostrar toda a parte de sintaxe, de código dela. A gente vai conhecer a fundo aqui a parte da linguagem C#. Depois desse nível aqui completo do essencial, a gente vai estar subindo um degrau, que vai ser a parte de entrando a fundo. Aqui a gente vai entrar a fundo mesmo na linguagem C# e no desenvolvimento aí de projetos, tá? A gente vai ter uma primeira base aqui forte de banco de dados. Então vocês vão conhecer o que é uma questão de SQL, vocês vão aprender a criar tabelas, a fazer relacionamento entre essas tabelas, diferenciar cada tipo de campo, vocês vão entender tudo sobre banco de dados. Feito isso, a gente vai partir para desenvolver o nosso primeiro projeto prático. E, claro, esse projeto é como se fosse da vida real. É um exemplo de projeto real para que você já use esse projeto como exemplo para criar qualquer outro tipo de projeto que você queira, tá? Então aqui onde a gente vai aprimorar, a gente vai entrar a fundo nessa parte da linguagem do C#. Aí então a gente vem para a parte de frameworks. Aqui a gente vai entender o que é isso daí, como elas funcionam e como elas auxiliam a gente dentro do nosso projeto. Entendido sobre frameworks, a gente vai para o segundo projeto, que a ideia é integrar um projeto com a framework. Se aqui nesse primeiro projeto a gente integra a linguagem com a parte de banco de dados, nesse segundo projeto a gente vai estar integrando framework, banco de dados e a linguagem C#. Então vocês vão ter como novo modelo esse segundo projeto aí como exemplo para vocês também poderem estar utilizando. Esse exemplo aqui vai ser o mesmo do primeiro, porém usando a framework, e aí vocês vão ver total diferença e dar um up no conhecimento e na parte de programação que vai ser muito mais rápido. Isso daqui é que eu falei, que muitos cursos já entram muitas vezes no início com a linguagem de programação, já entram com frameworks e isso dificulta o aprendizado do aluno. Esse é o segredo aqui da formação do programador. A gente dá aquela base principal para você estar maduro do teu conhecimento, para você dar aquele próximo passo. Depois, entrando aqui no nosso terceiro nível, que é o aprimorando o conhecimento, a gente vai conhecer aqui a parte de web service e como gerou os termos que a gente conhece hoje como back-end e front-end, tá? Uma base de conhecimento que você vai precisar e faz toda a diferença para entender a próxima fase aqui dentro
desse terceiro nível. Aí a gente vai partir para desenvolver o nosso projeto back-end de API. Tá? Como vocês já vão ter toda essa base para trás, a gente vai separar esses dois projetos aqui, ó, que a gente fez, que na verdade é um único tema, conforme na vida real, né, um exemplo real de projeto. Conforme esses dois projetos que a gente fizer, a gente vai seguir na mesma metodologia, porque vocês já vão estar mais inteirados desse tipo de projeto, e a gente vai separar ele, a gente vai separar em back-end e front-end. Então aqui é onde a gente vai criar o nosso primeiro projeto back-end, que vai ter a framework e que vai integrar com o banco de dados. Aí então a gente vai partir para a criação do projeto de front-end, né? Então aqui a gente vai criar a interface para o usuário tá consumindo as informações integrado com esse projeto aqui da API do back-end. Isso daqui é uma estrutura, né? Quando você tem dois tipos de projeto, um que trabalha só com a parte de banco de dados, o outro que trabalha só com a parte de interface de telas do usuário, é um exemplo muito claro do que as empresas trabalham hoje. E aí é importante daqueles conceitos lá no essencial para vocês diferenciarem aqui o que é web, o que é desktop, o que é mobile. Aqui nesse terceiro nível, a gente tem ainda uma parte de bônus. Nesse bônus, vocês já têm a criação desse projeto de back-end usando o MySQL. Até então, no nosso projeto todo aqui no nosso curso, a gente vinha trabalhando com o Postgres, né? Apesar que aqui em banco de dados eu também mostro a questão para vocês de como trabalhar tanto com o Post quanto o MySQL, mas aqui efetivamente a gente vai estar criando esse projeto de back-end API usando o MySQL, que é um diferencial grande para vocês, usando já framework inclusive, né? E aí vocês seguem aí para o quarto nível. Esse quarto nível aqui, ele nunca acaba, né? É o infinito e além, por isso que eu chamei ele dessa forma. Ou seja, aqui dentro você vai executar todo o conhecimento que você adquiriu aqui nos outros níveis, você vai executar aqui. Você vai criar o primeiro projeto seu, então você vai desenvolver um tema, alguma coisa que você queira criar, e é aqui esse momento que você vai estar criando. E eu vou estar te auxiliando nisso, dando suporte para qualquer tipo de problema ou dúvida que você tenha, tá? Depois disso, você pode desenvolver novos projetos, né? E aí você vai estar preparado para conhecer outras novas linguagens. Aqui você vai ter uma base muito forte, porque você já vai ter dominado o C# e conhecer uma nova linguagem fica muito mais fácil. E aí então, conhecendo novas linguagens, você vai desenvolver novos projetos. E aqui é uma engrenagemzinha que isso nunca mais para. E aí, meu amigo, só você pode dizer aonde você pode chegar. Bom, vamos voltar para o vídeo então. Bom, agora que você já conhece o caminho, você já conhece os 4 níveis aí da formação do programador, eu vou falar um pouquinho de como é o correto fazer e como é o errado de fazer. O jeito certo e o jeito errado, né? O jeito errado. Muitos cursos não ensinam primeiramente a parte de lógica de programação. E também esses principais conceitos do que você precisa ter da parte de tecnologia e identificar essas arquiteturas, né? Então, você ter essa base aí para então entrar numa linguagem de programação. Então, o jeito errado muitos cursos já iniciam com a linguagem de programação, já começam a meter você ali no meio e você não tem aquela base preparatória para que você consiga seguir depois sozinho, né? Esse é um jeito errado de fazer. Então aqui no curso da formação do programador, é por isso que tem esse nível de essencial. E esse nível de essencial existe a questão dos conceitos, né? Os conceitos principais que você precisa para você ter como base, para entender certas coisas. Depois, toda a parte de lógica de programação, porque a lógica é uma parte mais importante que vai andar com você para sempre. Todo programador precisa da lógica.
E a primeiro que você deve aprender é a lógica, não adianta seguir direto para linguagem de programação. Então por isso que o meu método é dessa maneira. Você tem toda essa parte aí do essencial, do nível essencial que você precisa, que vai te moldar, vai preparar aquela base legal para você seguir em frente, né? É igual você construir um prédio ou construir uma casa. Se você não tiver uma base boa, aquilo logo vai se desestruturar e vai cair, né? Vai dar problema. Ou seja, se você, como iniciante em programação, se você não tiver essa primeira base aqui, você logo vai estar desistindo muito rápido lá na frente, vai ter muita coisa que você não vai conseguir entender. A parte de programação, ela é um quebra-cabeça. É como um quebra-cabeça, você vai encaixando as pecinhas conforme o conhecimento que você vai tendo. Por isso que eu digo que é em degrauzinho. Você vai degrau por degrau, vai aprendendo tudo que você precisa para quando você chegar no próximo você já está preparado para realmente adquirir aquele conhecimento. Tá? Então isso é um dos jeitos errados que a maioria dos cursos para iniciantes em programação tem, e que aqui no método da formação do programador a gente não tem isso, a gente tem o jeito certo, que é te preparar para o conhecimento, para ir encaixando essas peças do quebra-cabeça, para que você consiga ir seguindo e subindo degrau por degrau. Um outro jeito errado também, que muitos cursos por aí fazem, é você não ter uma sequência de passo a passo para o aluno seguir, e principalmente para que o aluno não pule essas etapas, porque cada etapa é essencial para a formação do conhecimento dele. Aqui na nossa formação do programador a gente tem isso, a gente não pula etapas, a gente segue etapa por etapa, encaixando pecinha por pecinha, subindo degrau por degrau, para que o aluno chegue bem preparado. Um outro jeito errado de fazer também é que muitos cursos que tem aí para iniciantes muitas vezes escolhem uma linguagem de programação da moda, às vezes é a linguagem que está bombando no momento. Isso nem sempre é uma opção correta, né? Por quê? Porque muitas vezes a linguagem é nova, mas ela é ruim, ela tem uma didática, uma parte prática, ou ela não é tão simples de usar para quem já está iniciando. Por isso, aqui a gente faz do jeito certo, na formação do programador a gente tem o jeito certo. A gente usa como linguagem de programação o C#. E por que o C#? Porque ela é uma linguagem prática, ela é simples de aprender e ela é bem didática. E uma outra coisa é, você não aprende só numa arquitetura de software, né? Desenvolver só para determinado tipo de software. Não, ela te abre um leque de opções para você conseguir desenvolver programas e software para todas essas arquiteturas. Durante o curso você vai entender essas arquiteturas, principalmente na parte de conceitos iniciais, tá? Mas a gente tem a arquitetura web, a gente tem a arquitetura desktop, a gente tem a arquitetura mobile. Você vai entender bem direitinho isso aí. E o C# trabalha com todas essas arquiteturas. Então não basta fazer do jeito errado, escolher qualquer linguagem. Você precisa ter uma linguagem que seja de fácil explicação, fácil acesso para quem está iniciando. Por isso, na formação, a gente usa o C#. Uma coisa também que muitos cursos por aí fazem do jeito errado é querer botar tempo, né? Que você vai se tornar um programador do dia para a noite, assim, num piscar de olhos. Não funciona dessa maneira, esse é um jeito errado de fazer. A programação, você precisa de maturação do conhecimento, você tem que estar maduro para seguir para o próximo nível. Por isso aqui na formação do programador eu faço do jeito certo. Eu te dou o conhecimento, te preparo com uma base e você vai seguindo nível a nível para que você conheça bem o nível onde você está e você esteja maduro o suficiente para seguir para o próximo nível e realmente conseguir entender e adquirir da melhor forma aquele conhecimento, tá? Então, comigo, você não vai aprender do dia para a noite. Você vai ter um período para você aprender. Mas você vai aprender de efetividade. Você vai aprender na certeza, corretamente, como deve ser. Do dia para a noite eu ainda não faço milagres, infelizmente, né? Quem sabe um dia eu ainda venha fazer um milagre. Mas
Como eu falei para vocês, programação é esforço, dedicação, persistência e rotina. E é assim que a gente funciona, esses pilares que a gente usa aqui na formação do programador. Nível a nível, para você ir adquirindo conhecimento, você está maduro para seguir para o próximo processo e assim adquirir da melhor forma o conhecimento com uma base realmente sólida. É assim que a gente faz do jeito certo. Agora que você já entendeu como funciona, você tem a chance de entrar nesse processo comigo. E eu vou te guiar durante todo o percurso, durante toda essa sua jornada. O valor do curso é de R$ 997. Você pode fazer também 12 vezes de R$ 99,50. O curso ele é 100% online. Uma coisa importante que você vai precisar é de um computador e um notebook, até porque a gente vai usar muitas das ferramentas que você não vai conseguir instalar num celular. Assistir às aulas você consegue assistir pelo celular, mas na hora de partir para a prática você vai precisar de um computador ou notebook, tá? E pode ficar tranquilo que todas as ferramentas e softwares que a gente for utilizar nas aulas, na parte prática, eu vou ter sempre uma aula explicando como você instalar e como você configurar, tá? O acesso ao curso ele é vitalício, por isso todas as atualizações que eu fizer no curso vai estar disponível para você e você não vai estar pagando nada mais por isso, tá? Assim que você adquire o curso, já faz o pagamento, você já vai receber por e-mail as opções de acesso, os links de acesso, e você já vai de cara poder assistir já as primeiras aulas. Durante 2 vezes por mês, nós teremos uma aula online ao vivo comigo, que você vai estar participando para realmente tirar dúvidas, ver qualquer problema que você esteja ocorrendo. É legal que vários alunos participam também, então muitas vezes um problema que um tem é o do outro, e eu explico ali naquele momento para vocês, tiro todas essas dúvidas. A gente também tem o suporte. Você pode entrar em suporte comigo por WhatsApp, por e-mail ou até pela própria ferramenta do curso. Em cada aula que você está assistindo, você pode postar uma resposta que eu vou estar recebendo e logo eu já vou estar te respondendo, né? E logo nas primeiras aulas lá do curso vai ter uma aula específica que eu vou deixar todos esses endereços, essa parte de suporte para que você tenha acesso e entre em contato comigo. Aí você muitas vezes pode falar, mas o curso é online, eu não consigo fazer curso online. Consegue, porque eu vou te dar todo o suporte necessário para você. E as aulas também, a minha didática, ela é muito de passo a passo. Então vai estar lá gravado, você vai estar acessando sempre que precisar, pode estar voltando e vendo qualquer rotina que de repente você não entendeu. E também tem todo o suporte que eu vou te dar. Inclusive essas aulas online e em tempo real comigo, para sanar todas as dúvidas que você tenha. Então eu vou te dar todo esse suporte que você precisa para você conseguir realizar o curso. Você tem também a garantia de 14 dias, tá? Se porventura você adquiriu o curso, assistiu lá as aulas, viu e decidiu que não é para você isso daí, você pode pedir o reembolso do seu dinheiro e eu vou te devolver por cada centavo que você pagou, pode ficar tranquilo. De repente você fala, não, mas programar não é para mim, não consigo, é muito difícil. É como eu falei, programar é esforço, é persistência, dedicação e rotina. Você tendo isso, você vai conseguir programar. E da forma como eu estruturei a formação do programador, com todos esses níveis, você vai estar bem preparado para que quando você chegar na próxima aula, você já está preparado para adquirir o conhecimento e vai conseguir andar pelo curso sem problema nenhum. Dá uma olhadinha também no que falam alguns alunos aí sobre o meu método de ensino e sobre a minha didática. Dá uma olhada aí. O professor Marcial é um excelente profissional.
E a nossa turma adorava ele porque ele era muito divertido, tinha um jeito dinâmico de passar o conteúdo, não era aquela aula maçante, e realmente a gente aprendeu na aula dele. O método de ensino dele foi muito eficaz, pelo menos para mim. Eu aprendi muita coisa na aula dele e não era aquela coisa maçante, era bem dinâmico a aula e bem divertido. Realmente ele é um profissional excepcional. Sucesso, professor! Então, clica no botão abaixo ali, adquira a formação, entre nessa jornada aí comigo e trilhe o caminho para você se tornar um programador.